Caros amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Via Romana, apresentando mais um vídeo da série Entendendo o Islã. Hoje nós vamos falar sobre a Sunna e a Sharia. O que é Sunna? Sunna é tradição e Sharia é lei. A grande maioria dos islâmicos são sunitas, daí a importância de falar das sunas. Há uma minoria, são os xiitas, que só seguem o Alcorão, só admitem o Alcorão como texto de normatividade religiosa. Já os sunitas admitem o Alcorão e as sunas como base da normatividade da vida religiosa dentro do mundo muçulmano. Então só isso já deixa explicitado o porquê da importância de tratar da Sunna no interior do Islã. E a Sharia é a lei. Ora, o que nós temos hoje dentro do mundo islâmico? Nós temos hoje o pipocar de uma série de movimentos de caráter jihadista, que postulam inclusive o terrorismo contra o mundo ocidental, movimentos estes que se baseiam na aplicação estrita da Sharia, ou seja, da lei. Então esse nosso vídeo ele tem por objetivo preparar os próximos 2 vídeos que virão, onde nós vamos falar do wahhabismo e depois do terrorismo islâmico. Quais são as suas fontes, quais são as suas bases e por que ele está acontecendo. Terrorismo islâmico que tem um impacto enorme na geopolítica global e que, portanto, é importantíssimo de se entender, para que nós possamos compreender melhor os rumos da nossa história contemporânea, os rumos da nossa sociedade. Afinal de contas, o Islã hoje é a religião que mais cresce no mundo e apresenta uma ameaça efetiva para aquilo que ainda restou de cristandade ocidental. Então, por tudo isso, é que essa série de vídeos ela é fundamental. Fundamental por quê? Porque ela vai trazendo para você, espectador, um subsídio para entender o que é o Islã e o que está acontecendo hoje. E subsídio também para compreender o Islã desde uma perspectiva católica, desde uma perspectiva cristã. O que nós temos muitas das vezes na grande mídia é uma perspectiva superficial ou então distorcida. Então nós temos o objetivo aqui de trazer uma perspectiva séria, fundamentada em bibliografia séria, em pesquisa, em análise e não em blá blá blá. Ok? Então nós hoje vamos começar a nossa apresentação aqui nos baseando nesse livro. Esse livro aqui é o livro Los Musulmanes de Paulo Branca, um historiador. É um livro que está em espanhol, se eu não me engano não tem esse livro traduzido para português, mas para quem lê espanhol, esse livro é muito bom, muito importante, porque ele é um resumo do resumo da história islâmica. Para quem quer uma introdução ao Islã, esse livro aqui, ele é obrigatório. Ele é o ideal, o mais indicado. E o espanhol não é uma língua difícil de se aprender, né? Então fica a dica. Então nós vamos aí nos basear nessa obra do Paulo Branca para tratar aqui do assunto Sunna e Sharia. Então, antes de mais nada, vamos começar aqui deixando claro alguns pontos. Em primeiro lugar, o muçulmano ele tem no Corão o seu texto sagrado fundamental. Assim como o cristão tem na Bíblia o seu texto sagrado fundamental, o islâmico tem também um texto sagrado, um livro sagrado, que é o Corão. Nós já tratamos disso em outros vídeos. Mas além do Corão, uma grande parte dos muçulmanos segue também a Sunna. O que são as Sunnas? As Sunnas são um repositório de tradições, um repositório de normas baseadas no costume. Uma coisa, antes de Maomé estabelecer o Islã na Arábia, já existia o termo Sunna. E Sunna ali designava o conjunto de costumes, de usos das tribos que viviam na Arábia. Não existia um direito escrito, até porque a língua árabe, antes de Maomé, também não existia. Quem criou a língua árabe, a língua escrita, foi Maomé,
e foram seus sucessores, seus seguidores, que na necessidade de pôr por escrito os ensinamentos que supostamente, pretensamente Maomé teria recebido de Alá, tiveram que desenvolver uma língua escrita para dar forma ao Corão, correto? Lembrando que o Corão significa recitação, né? Então, segundo a fé muçulmana, o que está escrito no Corão é aquilo que foi ditado por Alá a Maomé e que foi recitado, ou seja, foi transmitido e depois posto por escrito. Então temos aí o Corão como fonte principal para todos os islâmicos, texto sagrado central. Mas, como eu falei, para a maioria dos muçulmanos, além do Corão, temos também as sunas, que antes de Maomé funcionavam como uma norma, né, que era baseada na tradição, naquilo que era passado de geração em geração, que era baseada no costume das tribos e que era a lei. Era o direito consuetudinário, o direito costumeiro, o direito baseado no costume. Então, quando duas tribos entravam em conflito, se consultava o costume. Qual era o costume ali de se resolver um conflito daquele tipo? O costume ao longo de várias gerações foi este. Então, era isto que seria aplicado. Quando Maomé começou a formar a sociedade muçulmana, porque Maomé não foi apenas fundador da religião muçulmana, mas também de uma sociedade muçulmana, ele se deparou com uma série de situações que tiveram que ser resolvidas. Situações práticas, situações que envolviam a necessidade de emitir um julgamento, né, de aplicar uma lei, de aplicar um regramento. Então, a partir disso, é que foram se formando as sunas, né? O Paulo Branca nos deixa claro o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que o termo suna no Islã, ele foi se especializando para ganhar o seguinte sentido: ele designava os hábitos do profeta e dos companheiros do profeta, ou seja, dos seus primeiros seguidores, né? E com o tempo, esses hábitos do profeta Maomé, né, o que eles chamam de profeta, e dos seus companheiros, foi virando norma, foi virando regra, tá? Por exemplo, o Alcorão, ele não trata de forma detalhada de regras, de normas de comportamento, convivência em sociedade. Ele estipula princípios gerais. Essas normas de comportamento, elas tiveram que ser desenvolvidas ao longo do tempo, e elas foram sendo desenvolvidas nas chamadas sunas, correto? Então, assim, os ensinamentos, as ações de Maomé, né? Os silêncios de Maomé perante determinados fatos, determinadas situações, foram gerando uma espécie de tradição, né, que foi sendo passada de uma geração a outra, e isso foi dando origem às sunas, aquilo que nós chamamos de sunas. Então a suna, veja bem, a suna dentro do Islã, ela tem um caráter normativo. Elas têm por objetivo fornecer um método para se decidir em relação a situações práticas. É isso. Correto? Assim, além, né, das sunas, se desenvolveu também no mundo islâmico os hadiths. Os hadiths eram o quê? Ou são o quê? Melhor dizendo. São os ditos do profeta. Conjunto de palavras do profeta. Que também acabam tendo um valor normativo. E que vão ser assumidos dentro dos códices de sunas que foram surgindo ao longo do tempo. Por exemplo, há 5 livros que reúnem esses hadiths. O primeiro livro, o livro dos Sahih, ou também chamado livro genuíno, o livro de Al-Bukhari, o livro de Muslim, o livro de Sunan, ou tradição,
tradições, né, sunas, e o livro de Abu Daud, e também o livro de Al-Tirmidhi e o de Al-Nasai, correto? Então esses livros, chamados de 5 livros, né, reúnem os ditos de Maomé, que trazem também por tabela, né, os ensinamentos, os exemplos, as ações de Maomé, que servem como regra para a vida religiosa, a vida social do muçulmano. Cabe lembrar que no mundo muçulmano não há separação entre religião, sociedade, religião e política. Então está tudo imbricado. Então as sunas, elas são válidas tanto para o campo religioso, quanto para o campo social, quanto para o campo político, econômico e etc., jurídico também, né? Então, assim, passou a vigorar no mundo islâmico o seguinte, que junto das fontes escritas, que são o Corão e a Suna, que também tem uma forma escrita, né, o direito muçulmano, ele também se baseia no consenso, né, chamado, melhor dizendo, de Ijma, tá? O chamado consenso da Umma. O que é Umma, né, no contexto do Islã? Umma é comunidade crente, né, comunidade islâmica, tá? Então o consenso entre os sábios, né, o consenso entre os doutores é também uma regra para os muçulmanos. Então basicamente nós temos 3 regras aí em matéria de religião, vida social, de norma jurídica, norma política para o islâmico: o Corão, a Suna e o consenso dos sábios, correto? Com o passar do tempo surgiu também a chamada Qiwa. Tá? O que é Qiwa? Qiwa é o princípio de analogia. Por exemplo, quando nem no Corão, nem na Suna, nem no consenso dos sábios você encontrar uma referência direta para decidir um aspecto, uma situação da vida concreta ali da Umma, né, da comunidade islâmica, você recorria à analogia. Então você pegava um caso que era abordado por uma dessas fontes aí e fazia uma analogia com aquele caso que você tinha que avaliar, correto? Então a Qiya também passou a ser aí uma base para tomada de decisões dentro do mundo islâmico. Assim, os juristas islâmicos, eles então passaram a se basear nesses 4 aspectos, né? Ao Corão, nessas 4 fontes, melhor dizendo, ao Corão, Suna, consenso e a Qiya, que era aplicada quando você não tinha uma referência direta nessas fontes islâmicas. Assim, aí é que começa toda a problemática da questão que nós vamos depois abordar quando nós tratarmos do arabismo e do jihadismo. Por quê? Começou a surgir dentro do mundo islâmico um grupo de defensores de um retorno àquela tradição mais originária. Esses aí, eles eram contrários à aplicação indiscriminada das Qiyas, ou seja, a aplicação indiscriminada do princípio de analogia. Então eles diziam, não, olha, nós temos que ficar só com o Corão, com as Sunas e com o consenso, mais nada, não podemos ir além. No princípio de analogia, na Qiya, né, o juiz islâmico ele tinha uma certa margem para a aplicação da sua própria razão, da sua própria racionalidade, do seu próprio critério, né? Ele tinha uma margem para julgar segundo a sua própria consciência, né? Ele tinha uma margem inclusive para criar, né? Para criar jurisprudência, e aquela jurisprudência acaba virando uma lei. Então começou a surgir desde, vamos botar aí, século 9 em diante, né, uma controvérsia no mundo islâmico que era a daqueles que defendiam o uso das Qiyas, aqueles que queriam um uso das Qiyas, mas com moderação, e aqueles que não queriam uso nenhum das Qiyas, né? Então esse ponto ele vai, por exemplo, nos ajudar a entender o arabismo. Quando nós tratamos do arabismo,
nós vamos perceber que essa tendência reaparece lá, mas isso vai ser tema para um outro vídeo, tá? Bom, essas controvérsias aí no mundo islâmico começaram a dar origem a várias escolas de pensamento jurídico, que basicamente a gente pode reduzir em 4, né? A escola chamada Hanafi, ligada a Abu Hanifa, tá? Que morreu no ano de 767, correto? A escola Maliki, ligada a Malik ibn Anas, que morreu em 795, século 8. Depois, a escola Shafi, ligada a Muhammad al-Shafi, morreu em 820. Então aí, tudo século 8, século 9, né? E depois, a escola rambalista, né? Ou Rambali, correto? Ligada a Ahmed ibn Hanbal. Então, assim, cada uma dessas escolas tinha uma tendência diferente. Por exemplo, a escola Hanafi, tá? Ela dava muito peso à avaliação pessoal do juiz. Então, assim, os Hanafi, as quias tinham que ser usadas livremente, ou seja, a analogia, a aplicação do princípio de analogia deveria, né, ser usado a todo instante para suplementar as lacunas do Corão, das Sunas e do consenso, correto? Por outro lado, a escola Maliki, tá? Ela é muito mais arraigada à Sunna, tá? Ela até usa as quias como recurso, mas elas reduzem o recurso aqui e se prende mais à Sunna, aquilo que está escrito nas Sunas. Nós temos também a escola Shafi, correto? A escola Shafi também vai dar um grande valor à Sunna, né? E um valor menor às quias. Já o rambalismo vai ser o grande opositor, ou o mais radical opositor, nesse campo teológico, nesse campo jurídico também, ao recurso ao racionalismo, ao recurso a métodos de caráter racional, filosófico, analógico, etc. Ou seja, os rambalistas, eles eram os mais radicais defensores do uso do texto. Os rambalistas não se podia afastar do texto em momento nenhum. Vamos dizer então que o rambalismo, né, ele está muito mais preocupado com a preservação daquela tradição originária do que as outras três correntes, né? A corrente Hanafi, a corrente Maliki e a corrente Shafi. A corrente Rambali ou rambalista, ela é de todas a mais avessa a métodos racionalistas, métodos filosóficos aplicados à análise, à interpretação, à exegese do Corão, da Sunna e do consenso dos sábios. Tá? Os rambalistas, então, eles defendem um retorno às origens, um retorno à tradição das origens, né? E um apego muito forte aos textos, correto? A partir disso, a partir de todas essas tradições aí, dessas escolas que foram sendo formadas, é que ficou estabelecido o edifício da Sharia, né, da lei islâmica. Então, no século X, você já tinha então a Sharia, né, toda compendiada, toda sistematizada, né? Correto? Essa sistematização da Sharia é também chamada, né, pelos islâmicos de porta da Ijtihad, né? Porta da Ijtihad, ou seja, a ideia de que estão encerrados os trabalhos a respeito da lei islâmica, ou seja, a lei islâmica foi definida, foi terminada e não se pode acrescentar nada além disso, nada além do que já foi estabelecido. Isso a partir do século X, né? O que aconteceu? Do século X em diante,
foram acontecendo uma série de transformações no mundo islâmico. Por quê? Do século VII, quando o Islã surgiu, até o século X, houve uma expansão islâmica extraordinária. Eles foram tomando regiões da África, tomaram a Península Ibérica, né? Surgiu um grande império islâmico, né? Você teve aí o surgimento de dinastias como a dos Abássidas, dos Omíadas, etc. Mas do século XI, do século XII em diante, você vai começar a perceber o seguinte: na Península Ibérica, né, a guerra de reconquista, né, dos católicos que viviam no norte da Espanha contra os muçulmanos que tinham tomado o sul da Espanha, começa a se tornar mais intensa, né? Os católicos começam a ganhar território, começam a formar reinos, né? O reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão. Os muçulmanos começam a perder terreno ali, correto? E essa perda de terreno foi fazendo com que os muçulmanos tivessem que se adaptar às novas realidades. Por outro lado, você tinha também a expansão dos turcos lá no Oriente, que originalmente não eram islâmicos. Eles vão se tornar islâmicos no momento que eles chegarem ali na Ásia Central. Quando eles tiverem contato com o Oriente Médio, aí sim eles se converterão ao Islã, né? Mas eles traziam costumes diferentes daqueles que os árabes carregavam. E isso tudo vai trazendo novas legislações. Por exemplo, no mundo mesmo hispânico, os muçulmanos vão ter que adaptar muita coisa, porque eles vão se deparar com populações cristãs nos territórios que eles vão conquistar, populações judias também, e eles vão ter que conviver com essas populações, vão ter que adaptar certas coisas, né? O Império Otomano, quando ele se estabelece, aí já no final do período medieval e início da Idade Moderna, ele também vai se expandir por territórios que eram territórios cristãos, né? Eles vão ter que administrar populações cristãs e, consequentemente, vão ter que adaptar suas legislações. A partir do século XVIII, quando nós temos o fenômeno do imperialismo europeu, a Inglaterra, a França, depois a Alemanha também, entrando na África, entrando na Ásia, você vai ter aí a aplicação em territórios que antes eram territórios islâmicos e que passam a ser territórios agora administrados pelos europeus, de legislações ocidentais. Então você tem, por exemplo, hoje em dia, em vários países que foram ocupados por populações europeias, por impérios europeus, a mistura de legislações. Você tem a presença da Sharia islâmica, você tem a presença de legislações que foram legadas pelo Ocidente. Um exemplo, o Egito atual. O Egito atual é isso, tem uma série de legislações de origens diversas. Tem a legislação de origem islâmica, que vem lá das épocas dos primeiros califas que tomaram aquela região ali, tem legislações que são decorrência da presença inglesa ali, etc. Então, tudo isso confluiu para o seguinte: hoje, dentro do mundo islâmico, nós temos um movimento, que é um movimento que defende uma aplicação pura da Sharia islâmica, sem mistura com outras leis de origens não islâmicas. Então, esses grupos que defendem a Sharia, que são os grupos da jihad, do jihadismo radical, terrorismo, Al-Qaeda, ISIS, etc., esses grupos estão vinculados a essa ideia, ou seja, eles querem tirar de dentro do mundo islâmico todo tipo de legislação que foi sendo assimilada, com o passar dos séculos, para voltar a uma pureza originária, uma pureza dos primeiros séculos islâmicos, correto? Então, o que hoje está em jogo, justamente no mundo islâmico, é esta questão. Por isso é importante de estudar a Sunna e a Sharia. Então, só para a gente fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou, nós dissemos o seguinte, então, que no mundo islâmico, a fonte básica, a fonte basal é o Corão. Para os sunitas, além do Corão, as Sunnas e, consequentemente, o consenso dos sábios, ou seja, aquilo que os doutores muçulmanos foram elaborando ao longo dos séculos. Com o passar do tempo,
percebeu-se que situações novas surgiam e que o Corão, as sunas e o consenso não davam sozinhos conta de dar uma normatividade a estas situações. O que se fez então? Começou a se aplicar o chamado princípio de analogia às situações, ou seja, você tem uma norma na suna que trata de uma situação similar, análoga a esta, nós vamos aplicar então esta norma nos valendo de um método exegético, de um método filosófico, ou seja, nós vamos nos valer de um método analógico. Vamos pegar aquele exemplo e vamos usá-lo para analogicamente aplicar a esta situação. Claro que com uma adaptação. Isso aí foi dando origem às quias, ou seja, a decisões que eram tomadas com base nessa analogia com a suna, com o Corão, com o consenso dos sábios. Correto? Com o passar do tempo surgiram 4 escolas: Hanafi, Maliki, Shafi e Hanbali, sendo que a Hanbali era de todas elas a mais radical. A Hanbali era e é absolutamente contrária a qualquer tipo de método analógico, filosófico, racionalista para análise de situações novas que não estejam previstas nas sunas, no Corão ou no consenso. Ou seja, eles querem a aplicação pura e simples daquilo que está escrito, daquilo que está no texto. Então tem um apego ao texto muito grande. Ok. Chegamos ao século X então. Quando chegamos ao século X, todo o edifício da Sharia, da lei islâmica, estava formado. Correto? Então nós tínhamos o Corão, a Suna, as Sunas, nós tínhamos o consenso dos sábios e a jurisprudência. Todo o conjunto de leis que tinham sido desenvolvidas ao longo de mais ou menos 4 séculos de experiência de sociedade muçulmana. Segundo a visão tradicional do Islã, a porta da ijtihad foi fechada, ou seja, depois do século X, depois de toda a sistematização da Sharia, não se pode acrescentar nada mais a ela. Mas ao longo dos séculos foi sendo necessário criar legislações que viessem de encontro às novas situações que os muçulmanos estavam vivendo. Então essas legislações que foram sendo criadas ao longo do tempo não fazem parte da Sharia, da lei. Elas fazem parte de inovações que foram sendo assimiladas, acumuladas por povos, por reinos islâmicos, por impérios, por estados islâmicos, etc. Estados formados basicamente por muçulmanos. Correto? E isso se acelerou quando, nos séculos 18, 19 e 20, nós tivemos a ocupação europeia sobre diversas regiões majoritariamente islâmicas, onde foram aplicadas leis de origem ocidental. Então, hoje em dia, existe um movimento dentro desse mundo islâmico de rechaço a essas leis que foram sendo assimiladas, acumuladas ao longo dos séculos e que não estão dentro daquela sistematização da Sharia que se chegou no século X, correto? Então, é basicamente isso que explica hoje os movimentos que acontecem dentro do Islã. Então, existe dentro do mundo islâmico aqueles que são favoráveis à aplicação dessas leis novas, que foram sendo desenvolvidas com o passar dos séculos, e aqueles que são contrários à aplicação dessas novas leis, que querem um retorno à pureza da Sharia, que querem um apego mais estrito à originalidade da Sharia. Correto? Então, é isso que explica hoje o contexto que se vive na comunidade muçulmana como um todo. Aí a gente, quando fala de comunidade muçulmana, a gente fala de todos os povos muçulmanos, que estão aí espalhados em diversos países do Oriente, e que são a base da cultura ali do Oriente Próximo, do Oriente Médio. Correto? Então, pessoal, basicamente era isso que nós tínhamos a dizer hoje. No próximo vídeo nós falaremos então da formação do arabismo na Arábia e como o arabismo teve um papel, e tem até hoje um papel fulcral
no desenvolvimento dos movimentos internos ao Islã. Ok? Então, até a próxima. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e um Feliz Natal. Que Cristo possa iluminar a vida de cada um e nascer no interior de cada um de nós, nos levando a um conhecimento mais perfeito de Deus e a uma vida mais conforme os seus mandamentos e ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a grande boa nova. Um Salvador nos foi dado. O sol nascente nos visitou. E Ele é Cristo, é nosso Senhor. É o Cristo que nasceu em Belém. É o Rei prometido. É o Redentor. É aquele que nos encaminhará para a vida eterna. Então, a todos, um Feliz Natal e um bom ano de 2017. Que seja um ano melhor do que foi 2016. Até a próxima. Todos fiquem com Deus. Um abraço.